Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 10 ao dia 16 de janeiro. Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, essa egrégora que fala sobre autoconhecimento, espiritualidade e também de astrologia. E nessa semana a gente não vai ter nenhuma mudança oficial de fase da Lua. A gente vai ter acabado de passar pela Lua crescente em Áries no domingo, dia 9, e a gente vai estar indo em direção a uma Lua cheia no signo de Câncer, que acontece na outra segunda, dia 17. Então esse período dessa semana que vai da segunda ao domingo, que é o período que eu trago aqui, ela vai ser uma semana de crescimento. É como se tivesse uma energia que estivesse sendo condensada e ela vai crescendo, crescendo e ganhando força. Se a gente não canaliza essa energia para algo positivo ou algo conscientemente direcionado, ela pode, igual uma bexiga que vai se enchendo de ar, em algum momento explodir. Principalmente quando chegar lá para o final da semana, início da próxima semana também, quando a Lua vai ficar oficialmente cheia, porque na Lua cheia a gente tem um transbordamento de energia, um transbordamento emocional, ainda mais com ela acontecendo no signo de Câncer. Mas antes, vamos voltar para o início da semana e na segunda-feira, dia 10, a gente vai ter a Lua entrando no signo de Touro ao meio-dia. Ela vai passar nesse signo terça e quarta o dia todo também. Então vai ser uma semana que dentro dessa energia de crescimento, com a Lua em Touro, vai trazer mais estabilidade, pedindo para a gente ir com calma, dar tempo ao tempo, mas também rever os nossos valores, aquilo que a gente valoriza de verdade, principalmente porque Vênus, regente desse signo, está lá em Capricórnio, passando pelo seu movimento retrógrado, ou seja, dá a impressão de estar voltando para trás aqui, entre aspas. Esse movimento traz um momento de revisão e Vênus, Touro, fala muito dos nossos valores. Capricórnio é um signo muito material também, então a semana começa com uma energia de terra muito grande, com foco nas questões materiais. Existe sim um mundo metafísico, digamos assim, o ambiente subjetivo dentro da gente, mas existe o que a gente projeta no nosso exterior. Existe sim a matéria, mesmo que às vezes a gente considere ela uma ilusão, eu pelo menos acredito nisso, ela é só uma projeção, mas ela é real para nossa percepção e a gente precisa cuidar um pouquinho mais dela. E nesse sentido aqui, revendo os nossos valores, nada mais é do que o que eu realmente valorizo, o que é importante para mim na minha vida, e passar pela reflexão de que os nossos valores e principalmente o nosso alto valor, à medida que a gente se valoriza, é o quanto a gente recebe de volta. Então, questões financeiras principalmente estão muito relacionadas ao nosso senso de valor, a nossa percepção do valor daquilo que a gente faz. E se eu não me valorizo, se eu não valorizo os meus talentos, aquilo que eu posso entregar ao mundo, eu também não me sinto à vontade para cobrar e principalmente receber. Então essa é uma reflexão bem válida nesses 3 dias para a gente perceber o quanto a gente merece ser valorizado, a gente merece receber pelo nosso trabalho, mas existe sim um bloqueio, uma trava, que ela é muito mais interna do que externa. Se alguém chegasse para você hoje e falasse assim, eu quero pagar mais pelo seu trabalho, ou eu quero simplesmente te presentear com uma quantia de dinheiro. Dependendo da quantia, a gente pode até dizer da boca para fora que eu receberia com muita alegria, mas no fundo a gente poderia sim se sentir incomodado, encontrar uma forma de bloquear essa abundância de vir até nós. Perceba às vezes até situações que você já viveu na sua vida, onde você ganhou uma soma expressiva e em seguida você perdeu, ou você teve que gastar, ou aconteceu uma emergência. Esses são indicativos, indícios das nossas crenças, e aqui elas vão estar muito relacionadas com a questão do valor.
A gente tem dois aspectos com Netuno acontecendo também nesses dias. Um é um sextil, que é um aspecto positivo com o Sol, e o outro é uma quadratura com Marte, que é um aspecto mais desafiador. Aqui a gente vai ter tanto a inspiração desse aspecto com o Sol, quanto a confusão desse aspecto com Marte, de não saber muito bem o que fazer, para onde ir, mas se a gente se conectar com a nossa força interna, com esse potencial mais puro que existe dentro da gente pode receber inspiração ou um sentido de confiança de que tudo vai se resolver. Na quinta-feira, a Lua amanhece no signo de Gêmeos e passa sexta-feira o dia todo ali também. Nesse momento, a gente muda a energia de terra para o ar, então isso traz uma energia mais mental, mais racional, principalmente porque vai acessar o regente de Gêmeos, que é Mercúrio, e ele está em Aquário, que também é um signo de ar, às vésperas de entrar no movimento retrógrado também. Então essa promete ser uma semana de muitas revisões. A gente precisa perceber que ao olhar para frente, a gente carrega muitas bagagens do passado, a gente carrega muitos valores ultrapassados, muitas crenças limitantes e principalmente traumas, questões que nos seguram, que nos prendem em direção àquilo que a gente deseja. Então, nesse momento, vai ser interessante, muito importante, na verdade, a gente olhar para os nossos pensamentos, olhar para aqueles pensamentos viciados, sabe aquela coisa que sempre vem? Então, diante de uma situação, eu sempre penso a mesma coisa, eu tendo a reagir da mesma forma. Observa mais os seus pensamentos, tenta dar um passo atrás e se tornar um observador daquilo que você pensa automaticamente. A gente não só não percebe, não tem consciência dos nossos pensamentos, como a gente acha que nós somos um só com eles. E nisso eles vão ganhando cada vez mais poder e determinando o curso da nossa vida, porque se eu penso uma coisa, a tendência é que eu vá em direção à manifestação daquilo, ao viés de confirmação daquilo que eu acredito. Outra coisa importante que a gente precisa urgentemente começar a refletir é o uso das redes sociais, a nossa relação com as plataformas digitais, com o mundo online, porque a gente vem cada vez mais também entrando em simbiose, entrando ali numa conexão muito profunda, de não ter mais diferenciação de estar com ou sem celular, ou offline e online, a gente está o tempo inteiro conectado, e isso tem mudado inclusive a maneira da gente pensar, as nossas conexões neurais. A gente está muito mais distraído, disperso, com pensamentos acelerados que levam à ansiedade, com dificuldade de foco e concentração, além da questão psicológica das projeções que a gente faz ali em relação à vida dos outros, porque a gente pega um recorte da vida de outra pessoa e transforma aquilo em algo absoluto, e a gente compara com a nossa vida, que é muito maior do que aquele recorte. Então não tem como a gente escapar das comparações, mas também não tem como a gente comparar duas coisas completamente diferentes. É como querer comparar abacaxi com melancia. Não tem como chegar a um consenso, porque são duas coisas completamente diferentes. Então, pensando nisso, como é algo que tem me incomodado um pouco, eu pensei, me veio aqui uma inspiração de fazer um retiro online. Mas claro que num primeiro momento eu pensei, como que eu vou fazer um retiro do mundo online, né? Fazendo alguma coisa online. Então eu dividi ele em duas partes. A gente vai ter a parte offline, que cada um vai fazer por si só, e eu vou dar as diretrizes para isso, vocês não vão ficar desamparados, e depois a gente faz sim uma parte online, onde a gente vai conversar, trocar ideias, eu vou trazer algumas explanações, algumas inspirações que eu tô sentindo aqui, e a gente fecha com uma meditação, com uma interiorização e alguns direcionamentos que vão surgir. Então, se você tem interesse em participar desse encontro comigo, desse retiro, que vai também pedir, claro, para você se distanciar um pouquinho do mundo online, para você ter um momento com você, eu vou passar várias ideias do que você pode fazer nesse momento, inclusive vai ter um material específico para isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque o primeiro lote já vai estar disponível e ele vai estar por esse valor até o dia 22.
O retiro acontece dia 30, domingo, para todo mundo poder participar, mas esse valor só vale até o dia 22. Então, se você quiser mais informações, o link vai estar aqui embaixo. No sábado, a lua vai entrar no signo de Câncer à 1 da tarde e vai passar domingo o dia todo ali. Nesse momento, a gente vai estar às vésperas de uma lua cheia, justamente nesse signo, e a gente já está também com Júpiter em Peixes, tem uma energia de água aí, de sensibilidade, de emoção muito forte, e pode ser um momento justamente em que as emoções vêm à tona, que tudo fica mais intenso, principalmente em relação ao passado, às memórias, à nossa história. Em algum momento, a gente vai ter que parar, olhar para a nossa história e ressignificar as partes que nos incomodam. A gente não vai conseguir nunca mudar o que aconteceu, pelo menos não nessa linha do tempo, mas a gente pode mudar a nossa visão a respeito. A gente pode mudar a forma como a gente interpretou o que aconteceu e as emoções que tudo isso nos trouxe, despertou na gente, e o trauma nada mais é do que essa emoção guardada. Essa emoção que veio à tona, que surgiu num dado momento diante de uma situação e eu engoli, eu introverti, eu reprimi dentro de mim como se fosse errado sentir aquilo. Porque quando a gente dá vazão, não existe o trauma, a gente simplesmente sublima aquilo. E nesse momento a gente vai ter que passar um pouco por esse processo de sublimação das nossas questões. Vai ser muito importante observar o que vem à tona, porque mostra um pouco do fio que a gente precisa puxar para chegar à origem do que está incomodando hoje, do que está muitas vezes impedindo a gente de viver uma vida mais plena. A gente vai ter do outro lado o Sol encontrando Plutão em Capricórnio, que é o signo oposto. Então vai haver uma oposição aí que pode trazer processos, sim, um pouco desafiadores dentro da energia da lua cheia, mas se vier à tona é porque tem conteúdo para ser olhado. Se nada vier, se nada acontecer, ótimo, siga a sua vida. Então eu não gosto de dar muitas previsões deterministas, não significa que todo mundo vai sentir da mesma forma, mas o que vier é como se o seu inconsciente estivesse entregando ali alguns pontos que, se você pescar, se você olhar para aquilo, você pode ressignificar e viver de maneira diferente, olhar para sua história com mais admiração, com mais honra e respeito, e deixar de lado toda essa dor, toda essa mágoa, todo esse trauma que surgiu em algum momento. Então esse encontro do Sol com Plutão, ele favorece muito o mergulho nas nossas próprias questões internas e, consequentemente, a cura. A cura nada mais é do que uma ressignificação de algo que a gente viveu, que foi dolorido, que foi incômodo e que agora a gente está pronto para olhar de uma outra forma. Então vamos para a cartinha da semana agora, e a gente saiu essa semana com a carta Apego ao Passado. E dentro de tudo que eu falei até agora, eu acho que não tem energia mais alinhada para fechar, para concluir todo esse raciocínio como uma carta, uma mensagem do inconsciente coletivo, digamos assim, desse egrégor aqui de caminhantes, de você que está assistindo esse vídeo, de que existe sim uma caixa preta dentro da gente, essa caixa aí com memórias que a gente precisa olhar, porque a gente está guardando essa caixinha. Vamos pensar naquela caixa de fotos mesmo que a gente tem em casa, que a gente guarda muitas fotos de situações da nossa vida, de pessoas do passado, às vezes de eventos que não são tão agradáveis. Então imagina você ficar guardando essa caixa e de vez em quando você vai lá e olha. E você pega aquela foto e relembra tudo aquilo e vem toda a emoção. A gente faz isso o tempo todo, mesmo que de maneira inconsciente. Às vezes conscientemente a gente lembra claramente, mas inconscientemente a gente vai e acessa esses conteúdos. E isso fica
remoendo dentro da gente, fica revivendo, reavivando tudo que a gente sentiu naquele momento. Então, essa carta mostra que existe sim algum aspecto nosso que ainda está apegado ao passado. E como a gente vai entrar na temporada aquariana aí, a gente vai ser convidado a olhar para o futuro, mas a gente não consegue seguir em frente se a gente continuar guardando essa caixinha de memórias. Então, nessa semana, tenta conscientemente acessar essa caixinha interna e fazer uma limpeza aí dessas emoções, dessas situações que você viveu e ficaram guardadas como memórias nessa caixinha. Observa, percebe, ressignifica, faz alguma coisa com esse conteúdo. Vai ser muito importante para o seu processo e para esse ano que está iniciando, para a gente realmente viver um ano diferente. Caso contrário, vai ser o mais do mesmo, vai ser a repetição de um velho padrão que a gente vai arrastando sem perceber. Então, para fechar, eu quero trazer uma pergunta aqui para vocês e ela é a seguinte: qual é a sua relação com as redes sociais? Eu tô curiosa para saber, até porque eu tenho uma relação bem conturbada, complicada com as redes. E para quem não sabe, né, eu tô fora do Instagram desde maio do ano passado. Eu tô começando a refletir se eu volto ou não, mas eu sei que eu só vou voltar quando eu tiver construído uma nova relação, porque as redes sociais foram feitas para viciar a gente, foram feitas pra gente passar cada vez mais tempo lá e acabar virando escravos, digamos assim, do que existe ali. Então eu queria saber, né, por curiosidade, como que é a relação de vocês, se vocês se conectam diariamente, se vocês percebem que passam tempo demais, se você saiu também das redes sociais, se você percebe que tem facilidade em entrar e sair quando quiser. Eu quero que você avalie sinceramente e coloque para mim aqui embaixo, que eu vou adorar saber. E não se esquece de deixar o seu like para mim aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você. Se inscreve no meu canal se você ainda não faz parte dessa egrégora de caminhantes do despertar. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau!